Olá, amigos. Que bom vocês estarem aqui nesta aula de neuromarketing. E agora nós vamos dar seguimento, então, a mais uma aula. Nós vamos falar agora, nesse momento, sobre neurociência e consumo. Então, peço que vocês me acompanhem agora nessa aula para falar, então, de neurociência e o consumo. Quais são as relações? O que isso significa? Quais são as implicações? Continuando a aula, então. Para alcançar o consumidor, é necessário entender que ele pensa e entender o que se passa em sua mente, o que não é uma tarefa tão simples. Todos aqui concordam comigo. Nesse contexto, a neurociência é capaz de contribuir para a pesquisa de mercado e fornecer o que antes eram respostas inacessíveis, como nós já entendemos até aqui. A evolução da neurotecnologia tornou possível avaliar de maneira mais precisa as respostas emocionais dos indivíduos. Até pouco tempo, havia somente uma maneira de acessar essas respostas, que era perguntando às pessoas o que elas acham de um determinado produto ou campanha. Apesar desse modelo trazer grandes informações a respeito do que as pessoas desejam, ao longo dos anos, continuamos nos deparando com um problema que foi muito bem definido pelo publicitário David Ogilvy. Consumidores não pensam, olha só que interessante a frase dele, consumidores não pensam em como eles se sentem, eles não dizem o que eles pensam e eles não fazem o que eles dizem. Esse, quem disse, foi um dos pais da publicidade, um dos pais do marketing moderno, né? O grande David Ogilvy. Então, isso acontece não por má vontade ou por má fé, porque eles realmente não sabem te dar as respostas. E nós vamos entender nesta aula por que isso acontece. Na verdade, por que isso acontece é o que nós vamos estudar. Então, você quer saber por quê? Continuando, pergunta é o seguinte: quantas vezes você já ouviu dizer que entre 85% e 95% das decisões de compra acontecem de forma inconsciente ou por impulso? Todos nós. Isso é bem legal, né? Porque eu tenho conversado com muitos profissionais na área de neurovendas, muitos profissionais que nós formamos também, e essa informação, ela não é algo novo, né? Que 85% a 95% das vendas ocorrem por impulso. Meu Deus, eu sei isso há mais de 30 anos. Tem pessoas que sabem isso há décadas também. E todo mundo tem essa resposta, essa informação. Isso não é algo que ninguém nunca ouviu falar. Agora, o que é interessante é que ninguém pergunta o seguinte: bom, se de 85% a 95% não é o consciente que decide, não é o racional que decide, quem é que decide? E ninguém se perguntou, né? Quem é que decide e como eu dialogo com a parte do cérebro que decide? E é essa a ideia agora que nós vamos entender. Nós falamos um pouco numa outra aula sobre os 3 cérebros, agora vai ficar um pouco mais claro quando nós vamos falar um pouco mais sobre esses mecanismos que o cérebro possui. Existem muitos homens aí e mulheres que falam, alguns grandes nomes aí do marketing, que falam sobre esses mecanismos que o cérebro possui, aos quais ele toma decisão, e essas decisões não ficam tão claras, não estão tão conscientes. Mas uma das referências, Daniel Kahneman, psicólogo Nobel da Economia, propõe um modelo de tomada de decisão que explica o comportamento do consumidor a partir de 2 sistemas neurais denominados Sistema 1 e Sistema 2. O Sistema 1 corresponde às decisões intuitivas de forma rápida e sem requerer muito esforço, baseados em nossas memórias associativas, em nossa memória associativa. Sendo assim, tende a agir de forma mais emocional e automática. Por outro lado, o Sistema 2 possui características emocionais neutras, trabalha em tarefas mais simples e cotidianas. Nesse contexto, o neuromarketing aparece para explicar como nós usamos esta máquina tão complexa, o cérebro, para fazer coisas tão simples como comprar uma pasta de dentes. É com esse objetivo que o neuromarketing se volta para 3 pilares dos processos cognitivos que sustentam as principais questões da comunicação quando falamos sobre entender a mente dos consumidores: atenção, motivação e memorização. Quando eu trabalhava, esse aqui é o livro do Kahneman, não, Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar, Daniel Kahneman, Prêmio Nobel da Economia. Quando eu trabalhava na década, no final do século passado, com marketing, como estrategista de marketing,
as pesquisas todas focavam em índice de recall, que é a lembrança. Qual é a lembrança? O quanto isso impacta? Trabalhei muito tempo aí atendendo clientes em agência, lançando produtos e serviços. Então, índice de recall, que é lembrança, que é retorno daquilo que foi comunicado. E hoje, no neuromarketing, eles, digamos, deixaram a ideia do recall muito mais ampla para que fosse muito mais minuciosamente estudada. E em neuromarketing, os 3 pilares para que você possa fazer uma boa pesquisa é atenção, motivação e memorização. Vamos lá? Atenção, motivação e memorização.